para nós, pacientes com mieloma múltiplo, que é a questão das dores ósseas, né, o comprometimento ósseo. E hoje, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão aí a importância até mesmo do médico ortopedista no tratamento e no acompanhamento do mieloma múltiplo, nosso convidado é o Dr. Fábio Eloy. Dr. Fábio Eloy, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, doutorado em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, AC Camargo Cancer Center, ortopedista, traumatologista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, oncologista, ortopedista e membro titular da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica. Ele é cirurgião de quadril e membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril, e ele é médico titular do Núcleo de Ortopedia do AC Camargo Cancer Center. Doutor Fábio, é um prazer recebê-lo, agradeço aí a sua disponibilidade e essa oportunidade de estar aqui conosco para tirar muitas dúvidas que eu sei que temos bastante. Então, já são 19h13, para a gente não se aprofundar mais, já estou passando então a palavra para o Dr. Fábio. Mais uma vez, muito obrigado, e a vocês, meus amigos, muitíssimo grato também pela participação. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite a todos, eu agradeço ao Rogério pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. O Rogério me pediu, gente, para falar um pouquinho sobre ortopedia e o mieloma múltiplo, né? E acho que esse foi o tema principal aí que ele pediu para a gente abordar. Eu fiquei pensando, qual o nível de abordagem que eu vou tratar, né? Porque alguns de vocês já conhecem o mieloma múltiplo de longa data, outros estão começando o tratamento agora, né? E aí eu vou começar de onde eu acho que a gente deve começar, que é do começo. Então talvez algumas coisas possam ser um pouco repetitivo para vocês, e depois, mais para frente, a gente vai entrar em alguns detalhes, e o objetivo nosso aqui é tirar as dúvidas de vocês mesmos, né? E eu vou deixar mais tempo para isso daí, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela agora. Não é essa. Deixa eu achar aqui. Não. Aqui. Rogério, vocês estão vendo aí a tela? Está tudo em ordem? Não, ainda não apareceu, doutor. Não? Não. Espera aí, só um pouquinho, então. Essa plataforma aqui, Rogério, eu não estou muito habituado a ela. É que a gente tem usado ela bastante. Que eu particularmente não estou habituado. Eu estou com o PowerPoint aberto, e aí eu preciso fazer o compartilhamento da tela. Como é que você me orienta aqui? Você viu aqui embaixo aqui na tela onde tem essa setinha, um quadradinho com uma setinha ao meio? Sim. Se eu clicar ali, apresentar agora. Apresentar a tela cheia. Permitir. Está carregando. Uhum. E agora? Isso, agora estou vendo. Estão vendo? Sim. Então tá bom. Então nós estamos apresentando aqui a Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo, né? O tema da nossa conversa é mieloma múltiplo e médico ortopedista. Eu sou o Dr. Fábio Eloy. Então vamos lá, né? O que é o mieloma múltiplo? E o porquê que o mieloma múltiplo tem a ver com o osso? O mieloma múltiplo é um tumor maligno que ele tem um envolvimento múltiplo, são vários órgãos, inclusive os ossos também, e é uma doença que ocorre por causa do plasmócito. O plasmócito, todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele é uma célula que é do sangue, mas que ele passa um estágio, ele se matura dentro do osso, e é daí que o mieloma múltiplo
existe no osso. É por isso que o mieloma múltiplo existe no osso, né? Por causa dessa maturação que acontece no plasmócito dentro do osso. As lesões costumam estar associadas com uma presença anormal da produção de uma proteína que é típica do plasmócito, que são as imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas podem aparecer alteradas tanto no sangue quanto na urina. É uma neoplasia proliferativa de plasmócitos, então, mieloma múltiplo, e em que a célula plasmocitária doente ela é capaz de sintetizar essas imunoglobulinas monoclonais. E aí, por conta disso, por causa dessa capacidade de sintetizar essas proteínas, né, essas imunoglobulinas, que são proteínas de defesa, você tem vários tipos de mieloma. Você tem o IgG mediada, o IgA mediada, o IgD e aquelas mielomas que a gente chama de cadeia leve, capa e lâmina, né? Epidemiologicamente, o mieloma múltiplo, a gente diz que é o tumor ósseo maligno primário. O que é primário? Né? Que começa no osso, que não é uma metástase. Metástase é quando é um tumor que vem de outro órgão, né? Então, o mieloma múltiplo é o tumor ósseo maligno primário mais comum nos humanos. É um pouco mais comum nos homens do que nas mulheres, na proporção de 1,5 a 2 para cada 1,5 homem até 2 homens para cada uma mulher. E ele é mais comum acima dos 40 anos de idade. Pode acontecer antes dos 40? Pode, mas é mais comum acima dos 40. E é mais comum também naqueles pacientes que são afrodescendentes, que têm alguma origem, seja por parte materna ou paterna, de pessoas que vieram, né, do continente africano e de cor negra, da pele negra. Ocorre mais ou menos numa proporção de 7 a 8 casos novos para cada 100 mil habitantes por ano, né? Isso é uma estimativa aqui para o Brasil. Bom, e aí começa a nossa história, né? Como eu expliquei para vocês, o mieloma múltiplo ele começa com a mutação da célula do plasmócito, que é da medula óssea, que ele está na medula óssea. Então, o mieloma múltiplo pode acometer qualquer osso, mas principalmente os ossos que têm mais aquela medula vermelha, aquela parte que produz sangue do osso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai ficando, depois que a gente deixa de ser criança, que a gente entra na vida adulta, não é toda a região do nosso osso que produz as células sanguíneas. Então, as regiões que têm essa medula vermelha são as regiões que mais produzem sangue. E também, obviamente, são as regiões que são mais acometidas pelo mieloma múltiplo. Então, as vértebras, as costelas, o crânio, a bacia, o externo, que é o osso do peito, né? Os ossos longos, principalmente o fêmur proximal, a escápula, que é o osso das costas aqui, e a mandíbula. Então, esses são os principais ossos que são acometidos pelo mieloma múltiplo, né? E aí que entra o motivo da nossa conversa de hoje, né? Por que o ortopedista é importante para o paciente que tem mieloma? Porque a maior parte dos casos de mieloma começam com uma dor. Uma dor que muitas vezes, alguns de vocês vão se lembrar de como começar a tratar, uma dor que é difusa, não é muito localizada, às vezes dói a coluna, dói a região da bacia, dói o fêmur proximal, e vocês passam por médicos, por ortopedistas muitas vezes, né? E às vezes acaba passando despercebido. Pensa que é um problema de coluna, uma hernia de disco, um desgaste de uma articulação, né? E na realidade pode ser um dos primeiros sintomas do mieloma múltiplo, né? E essa dor óssea pode ir aumentando com o passar do tempo. E às vezes pode ocorrer até uma fratura, um colabamento de uma vértebra, um colapso de uma vértebra, uma fratura patológica de um fêmur, de um húmero, né, de uma costela, de uma clavícula, e isso leva o paciente a procurar o médico ortopedista normalmente. Às vezes passa por um pronto-socorro, por um clínico, mas acaba caindo na avaliação de ortopedista. Algumas outras coisas também acontecem em concomitância com a dor óssea, né? Então pode ter um quadro de anemia também, pode ter alguns casos de insuficiência renal, mas aí já é quando a doença está um pouco mais avançada, né? Pode ter perda de peso, febre, aumento de uma proteína sanguínea que é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação,
que é o VHS, pode ter um aumento do cálcio no sangue, né? E pode ter essa proteína aumentada na urina, que é essa proteína Uredibase-Jones. E quando você faz uma eletroforese de proteínas, eu acho que uma grande maioria de vocês já ouviu falar desse termo, né? Você pode aparecer picos de proteínas monoclonais, né? Rogério, tá dando para ouvir bem? Vocês estão acompanhando aqui? Tá tudo tranquilo? Sim, tá perfeito, doutor. Então tá jóia. Tá Então, muitas vezes, a gente encontra um cálcio aumentado e a gente chama esse cálcio aumentado de hipercalcemia. A gente pode ter uma insuficiência renal, né, por conta dessa sobrecarga proteica das proteínas produzidas pelos esses plasmócitos que estão no sangue. A gente pode ter anemia e a gente tem as lesões ósseas, né? E lembrando que dentre as lesões ósseas, a fratura patológica mais comum, que às vezes acontece muito precocemente no mieloma, é a fratura do corpo vertebral. Então, o corpo vertebral ele vai se achatando gradualmente e isso leva ao paciente ter dor, né? A fratura por insuficiência leva o paciente a ter dor e muitas vezes ela se confunde com uma dor lombar, uma dor torácica convencional, como uma hernia de disco, como uma estenose de canal e outras patologias da coluna vertebral, né? E isso às vezes acaba atrasando o diagnóstico. Daí a importância de quando você tem uma dor persistente, né? É óbvio, dor nas costas todo mundo tem, é uma coisa muito comum, né? A título de curiosidade de vocês, cerca de 80% a 90% das pessoas têm dor nas costas. Não é porque a gente tem uma dor nas costas que a gente vai achar que tem mieloma, né? Mas saber que uma dor nas costas persistente, localizada, que está piorando, tem que ser investigado, né? E às vezes, investigando isso, você vai encontrar um mieloma múltiplo, tá? O principal diagnóstico que a gente acaba usando no dia a dia são as imagens e o raio-x é o principal, a radiografia, né? É a principal imagem do nosso dia a dia. Então, a gente vai ver essas áreas escuras no osso, né? Que são típicas de lesões que têm plasmócito aqui dentro, que vão tirando o osso que tinha aqui e ficam esses aglomerados de células plasmocitárias. E aí vocês veem que vai ficando escuro essa região do osso. Só que precisa lembrar, né, que para a gente ver a alteração no osso, você tem que ter perdido mais ou menos 30% a 50% da densidade óssea, né? Então, a doença já avançou um pouco até você começar a observar alterações na radiografia. Então, é por isso que às vezes a gente pede para fazer outros tipos de exame quando você tem a suspeita da lesão, porque você consegue detectar mais precocemente. Então, aqui algumas radiografias para vocês verem, né? Essa alteração aqui desse fêmur, esse é um fêmur, né? Então, vocês veem, dá para vocês observarem que tem vários pontinhos, eu estou mostrando no cassete aqui, vocês conseguem ver, né? Esses vários pontinhos líticos, pontinhos escuros no meio do osso, são muito típicos de um acometimento medular por mieloma múltiplo, né? Então, essa imagem aqui eu trouxe para vocês porque é bastante típica, é bastante ilustrativa do que é o mieloma múltiplo. Ele vai fazendo pequenos furinhos e, às vezes, esses furinhos se confluem, como aqui nesse lugar. Eles se juntam e fica uma área lítica maior. E esse osso é um osso que, obviamente, está enfraquecido. Lembra? A gente já perdeu 30% a 50% da densidade óssea quando ela aparece na radiografia. Então, vocês imaginem que esse osso já está aí cerca de 40% a 50% com menos resistência do que ele deveria ter, né? Então, daí, um dos motivos da pessoa sentir dor, é uma dor por insuficiência. Esse osso está falando, olha, eu estou enfraquecido, eu estou com dificuldade de se sustentar. E isso significa que ele pode quebrar, né? Aqui algumas considerações sobre a radiologia, o raio-x simples, que você vê essa área mais escura aqui no meio do fêmur, estou apontando com a setinha, e depois você vê aqui essa área mais branca, né, que a gente chama de hipersinal na ressonância em T2, e aqui também um hipossinal, um hipersinal em T1 também, que a gente vê aqui nessa outra ressonância, né? Isso tudo são lesões, todos os casos aqui são lesões de pacientes meus que tinham mieloma, e aqui é a correlação da radiografia com a ressonância magnética.
A gente não faz de rotina cintilografia para mieloma múltiplo, porque ela pode ter um falso negativo, né? As lesões do mieloma múltiplo, elas são frias, a gente fala, elas não captam na cintilografia óssea, na sua maioria, exceto quando a gente faz diagnóstico diferencial com outro tipo de doença, como as metástases ósseas, né? Então, quando o paciente tem um tumor de próstata, de mama, de fígado, de rim, pulmão, ele pode ter uma metástase, que é quando o tumor sai do lugar primário e vai para o osso, por exemplo, e aí ela é captada pela cintilografia. Então, quando a gente faz diagnóstico diferencial de mieloma múltiplo com outros tipos de metástase, que é bastante comum a gente fazer essas hipóteses, né? A gente acaba usando a cintilografia. Mas a cintilografia óssea para o mieloma, ela não é de fato o melhor exame para diagnosticar, né? Lembrando para vocês que o mieloma ele é múltiplo quando ele tem pelo menos mais de uma lesão óssea ou uma lesão óssea com acometimento renal ou acometimento sistêmico, alguma coisa do sangue nesse sentido, né? Mas ele pode também ser o plasmocitoma ou solitário. Só que a gente só fala que ele é mieloma solitário ou plasmocitoma quando ele não se desenvolve em até 6 meses depois do diagnóstico. A maior parte dos mielomas dos plasmocitomas do mieloma solitário acaba se desenvolvendo para o mieloma múltiplo depois, né? Aqui mostrando para vocês uma vértebra, né? Então cada um desses retângulos aqui, aqui está parecendo um quadradinho, mas é um retângulo, a vértebra, né? Cada um essa é uma vértebra normal, essa é uma vértebra normal, e essas duas vértebras aqui, essa é bem atípica, e essa vértebra aqui também é bem atípica. Essa paciente tinha dor importante, e ela evoluiu com fratura patológica, que é o achatamento da vértebra, né? E muitas vezes, quando vocês olham a vértebra no corte axial, que é esse corte aqui, você vê que atrás da vértebra você pode ter tanto a medula, dependendo da altura, quanto o saco dural, né? E se às vezes o mieloma fratura essa região, ele pode comprimir essa parte da medula ou do saco dural. E quando isso acontece, muitas vezes o paciente pode ter fraqueza nas pernas, às vezes pode até ficar paraplégico ou tetraplégico, dependendo da região da coluna que é acometida. Como eu falei para vocês, o mieloma múltiplo também acomete os ossos longos. Esses cortes aqui são cortes axiais. O corte axial, gente, é quando você corta transversalmente o segmento que você está estudando, né? Então, aqui é um fêmur, essa imagem de um fêmur, em que a gente está cortando transversalmente a parte distal desse fêmur, a parte perto do joelho, e aqui você vê essa área lítica. Vejam que ele destruiu todo o côndilo femoral aqui. Está todo descontinuado, você vê que tem fragmentos ósseos soltos aqui, né? Então, nesse caso, o mieloma múltiplo acometeu a região do fêmur distal, o joelho do paciente. Aqui é o mesmo corte, só que na parte proximal do fêmur, a parte perto do quadril, né? E aqui, essa é uma radiografia já bastante antiga de um paciente nosso, em que você vê a fratura patológica do húmero na região da transição distal, né? Do distal, que eu digo, é perto do cotovelo, aqui para vocês entenderem, tá? É óbvio que a gente prefere que não chegue fraturado, né? A gente acha que isso é pior para o paciente e é pior para quem vai tratar também. Mas às vezes isso acontece. Ainda a gente pega bastante paciente com diagnóstico por fazer de mieloma múltiplo, né? Ou seja, aquele paciente que ainda não está diagnosticado e que tem uma fratura patológica como essa que eu mostrei para vocês. Do ponto de vista laboratorial, a gente tem uma série de exames que a gente pode fazer para observar se o paciente também, se ele tem realmente o mieloma, né, exames laboratoriais. Eu não vou ficar citando todos aqui. E falar para vocês que o diagnóstico do mieloma múltiplo é feito baseado em critérios maiores e menores. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? E aqui eu listei alguns dos critérios para vocês, né? Mas também não vou ficar falando sobre os tipos de critério, até porque eu acho que a grande maioria de vocês já sabe ou já ouviram falar nesses critérios maiores e menores, né? Então, se você tem um critério maior ou um menor, então o diagnóstico de mieloma é feito quando você tem um critério maior e um menor, ou 3 critérios menores, né? E uma vez feito o diagnóstico, aí você vai iniciar.
Histologicamente, nós estamos falando, histologia é a célula em si, né? Nós estamos falando dessa célula aqui que é o plasmócito, esse que é o danadinho aqui de hoje, né? Que vocês, alguns de vocês já ouvem falar há bastante tempo. E, e aí a gente entra no tratamento, né? Então, para tratar o mieloma múltiplo, nós temos algumas opções, né? E o objetivo do tratamento é, primeiro, sempre, né, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor e melhorar a função do paciente. O resto, a cura, o tratamento de longo prazo, né, isso daí, ele vem junto com o tratamento, mas os objetivos principais, e principalmente do ortopedista, é melhorar a qualidade de vida, diminuir dor, se não for possível, retirar a dor, muitas vezes é possível, né, e dar a função para vocês, para que vocês possam retomar suas atividades que em muitos perderam por conta da doença, né. Lembrando que esse tratamento é multidisciplinar, que é isso? Que é envolvimento do ortopedista, do oncologista clínico, do fisioterapeuta, da equipe de enfermagem, do psicólogo, né? Então, quanto mais pessoas pró-tratamento dessa doença, maior a chance de vocês terem um sucesso nesse tratamento. E do ponto de vista ortopédico, o tratamento do mieloma múltiplo pode ser conservador ou pode ser cirúrgico, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o clínico, né? Então, 90% dos pacientes com portadores de mieloma múltiplo vão ter algum evento ósseo, ou seja, gente, é muita gente, né? 10% não vai ter evento ósseo, 90% vão ter. Então, o ortopedista participa ativamente do tratamento do paciente com mieloma múltiplo, muitos fazendo diagnóstico e a maioria fazendo tratamento, né? Então, do ponto de vista clínico, tem alguns medicamentos, como o ácido zoledrônico, né, que é o Zometa ou a Aclasta, vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? E agora, mais recentemente, o denosumab, né, que vieram para tratar a parte da perda do cálcio do osso, né? Você diminui essas hipercalcemias e você mantém o cálcio no osso. Existe todo um estudo por trás disso, né? Não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas o objetivo principal desses dois medicamentos que eu falei para vocês, que é o ácido zoledrônico e o denosumab, é manter o cálcio onde ele tem que ficar, que é dentro do osso e não no sangue, como o mieloma gosta de fazer, gosta de tirar o cálcio do osso e jogar no sangue, e aí você tem aquelas hipercalcemias com todas as sequelas delas, né? Ainda do ponto de vista de tratamento conservador, a gente tem a radioterapia, que ajuda bastante na melhora da dor. Em cerca de 50% dos pacientes que fazem radioterapia tem uma melhora completa da dor, mas ainda tem metade que não vai ter essa melhora, e às vezes a gente tem que fazer o tratamento cirúrgico por falha desse tratamento de radioterapia, né? E aqui, de novo, lembrar dos bifosfonados. E existia uma classe de bifosfonados mais antigas, que são os alendronados, que raramente a gente usa nos mielomas, né? Hoje a gente usa mais o Zometa, o ácido zoledrônico e o denosumab, né? Bom, mas aí entra onde o ortopedista, todo esse tratamento até então é feito pelo pessoal da oncologia clínica, né? São os hematologistas, os oncologistas clínicos. Aí entra a parte da cirurgia, né? Então, quando que você faz cirurgia? Tem dois momentos de você poder fazer uma cirurgia. O que a gente chama de cirurgia profilática. O que é isso? Profilático ou preventivo, né? É aquela cirurgia que evita de acontecer um evento como a fratura patológica, tá? E existe o tratamento da fratura patológica, é quando não deu tempo de você fazer a prevenção e o paciente acaba tendo a fratura, chega para a gente já fraturado. Não preciso falar para vocês que seria muito melhor se a gente, tanto para o médico que está tratando, quanto para o paciente, que não houvesse a fratura patológica, né? Que a gente conseguisse fazer a prevenção, a profilaxia do tratamento das fraturas. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível e muitas vezes os pacientes chegam a gente com fraturas patológicas. E qual que é o melhor momento da cirurgia, né? O melhor momento da cirurgia tem que ser levado em consideração duas questões: o tipo da lesão e o paciente. Então, eu prefiro começar com o paciente, né? Então, a gente tem que ver a idade do paciente, a expectativa de vida dele, as necessidades do dia a dia e as condições que esse paciente está. Porque muitas vezes
o paciente precisa operar, mas ele não tem condição clínica de operar. E aí a gente não pode fazer uma cirurgia, porque a gente vai agravar o estado desse paciente, né? E do ponto de vista da lesão ou das lesões ósseas, né, a gente tem que observar o comportamento dessa lesão óssea, se ela é uma lesão que está numa área que tem maior risco, então, por exemplo, fêmures tem mais risco do que braços, né, do que úmeros. Por quê? Porque tem o peso do corpo envolvido, né? Então, a gente tem que analisar a localização das lesões, o comportamento das lesões, e se ela respondeu ou não, ou se está respondendo ou não ao tratamento medicamentoso e radioterápico, tá? Então aí a gente entra agora no tratamento profilático ou preventivo, né, que seria a melhor hipótese, a melhor situação. Então, baseado nisso, a gente vai analisar a expectativa de vida do paciente, a melhora do estilo de vida do paciente frente ao tratamento conservador, o quanto que esse paciente tem de arcabouço ósseo para colocar um implante de fixação, porque tem que ter osso para a haste fixar, não adianta colocar uma haste, uma placa, um parafuso, se o osso ele desapareceu daquela região, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E a possibilidade de mobilizar o paciente precocemente, dar mais qualidade de vida, de locomoção para esse paciente, né? Alguns pacientes não são colaborativos, por exemplo, o paciente que tem Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer. O paciente que tem Alzheimer, não adianta você falar para ele, olha, não levanta da cama à noite para ir ao banheiro fazer xixi. Ele vai levantar e aí ele pode cair. Lembrem-se que 70% dos acidentes ocorrem dentro da casa da pessoa. Das quedas ocorrem dentro da casa das pessoas, né? Então, quando o paciente não consegue colaborar por algum motivo, reforça-se mais ainda a indicação de fazer uma prevenção cirúrgica de uma fratura, né? Obviamente, a gente tem que levar em consideração a vontade do paciente. Existe um critério que chama Mirels ou Myros, porque é um sul-africano que desenvolveu esses critérios, e, e, e a gente usa isso como base para as nossas indicações de tratamento cirúrgico profilático. Aqui, só para vocês entenderem, então, um paciente que tinha uma lesão no fêmur proximal, né? O fêmur proximal é uma região de grande risco de fratura, e esse paciente acabou não querendo operar no momento que a gente indicou, e ele acabou quebrando espontaneamente na casa dele esse fêmur, né? E aqui alguns casos de pacientes também que nós acompanhamos, né? Aqui foi um paciente que não tinha diagnóstico, ele chegou com essa imagem aqui no fêmur direito. Até esse momento, ele não tinha o diagnóstico de mieloma múltiplo, né? Ele já tinha passado em alguns médicos ortopedistas, já tinha passado em algumas consultas com dor, foram investigando, mas não fizeram diagnóstico, e ele chegou com esse fêmur quase que quebrado já, né? Vocês observam que aqui já quase não tem mais a área de osso sadio, né? E aí a gente conseguiu, apesar de estar quase quebrando, a gente conseguiu fazer essa fixação com haste intramedular, que é um dispositivo metálico ou em carbono que a gente coloca dentro do osso do paciente e que vai dar sustentação para esse osso, até o tratamento da doença evoluir e esse osso ir se remodelando, se refazendo e dando resistência de novo para aquele osso do paciente. Aqui é uma outra técnica de um outro paciente também, a mesma haste, e esse paciente tinha também lesão acetabular, né? Ele tinha lesão lítica no acetábulo, que é esse osso aqui em cima da cabeça do fêmur. E aí a gente preencheu com esse polímero acrílico, que é o metilmetacrilato, e isso ajuda a dar sustentação mecânica também, para que essa cabeça não migre e afunde dentro do acetábulo, né? Aqui um caso em que nós não tivemos tempo hábil para fazer a fixação preventiva, né? O paciente evoluiu com a fratura e a gente teve que tirar esse osso aqui dele, teve que fazer uma prótese, né? Nesse caso aqui é uma prótese que a gente usa bastante já de rotina e o paciente evoluiu bem, mas ainda assim aumenta o risco cirúrgico, aumenta o tempo de internação, aumenta o pós-operatório, tempo de reabilitação. Então é muito melhor não precisar fazer isso aqui, fazer aquele outro tipo de cirurgia. Mas às vezes a gente tem que fazer isso daqui. E por fim, eu acho que eu tentei deixar para vocês algumas coisas do que a gente faz no dia a dia, né? Mostrar o que é
o ortopedista dentro do tratamento do mieloma múltiplo, e eu acho que a gente pode agora conversar um pouco mais sobre o tema de hoje, e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Oi, doutor. Só um Tudo bem? A minutinho. Paty Fidelis. Tudo bem, Paty? Joia. Eu sou aqui de Jundiaí, eu sou comunicadora, Uhum. mas eu me interessei muito pelo assunto, até mesmo pela questão do ser humano, a divulgação. E depois eu gostaria de poder falar mais pessoal para eu conseguir sintetizar, ser algo mais clean, para eu conseguir repassar essa informação. Até o Rogério participando aí, foi ele quem me convidou, obrigada. Mas eu gostaria de uma maneira bem clean para eu absorver e eu poder repassar. Pois não, como é que você gostaria de fazer isso daí? Você Eu tem... gostaria de conversar com você pessoalmente, porque eu absorvo bem rápido as informações, mas para eu repassar para um público, para que as pessoas possam entender, porque nós queremos fazer o Março Borgonha aqui em Jundiaí região. Uhum. Então, eu gostaria de poder conversar, assim, não pessoalmente, mas de uma maneira mais junto, eu, você, o Rogério, para que eu possa fazer, por exemplo, um outdoor, que eu possa fazer uns banner, algo mais chocante, mas entendível. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a minha necessidade. Eu acho que a primeira pergunta seria qual o objetivo maior dessa publicidade, né? Seria fazer um alerta aos pacientes que Isso, não conhecem a exato, doença, né? Eu acho que a exatamente. gente pode marcar uma reunião, a gente pode marcar um Zoom, É, um Teams aí, isso. uma plataforma mais restrita, né? Isso, E, doutor, e aí exatamente. o Rogério Porque pode eu estou organizar isso com a participando gente, hoje, conversa. eu peço desculpa, gente, porque breve eu vou sair que eu tenho outra reunião, me perdoa mesmo. Mas é exatamente isso, para eu chegar chocando mesmo, porque eu preciso disso, de algo rápido, clean, para a gente levar para a comunicação. Eu sou somente a comunicadora. Ok, Pati, Tá bom. entendi. O doutor Fábio também acho que entendeu. E nós vamos ver depois, eu vejo com o doutor Fábio a questão da agenda dele, Pati, e a gente marca uma reunião para ajustar isso. Maravilha. Eu peço mil desculpas, gente. É que, assim, eu participei, eu achei maravilhoso porque eu entendi profundamente. Isso para mim foi bom como comunicadora. E aí depois a gente conversa para a gente poder deixar algo bem fácil de entendimento, sim, para aquela proposta nossa, Rogério. Sim, nós vamos trabalhar isso sim, Pati. Tá certo. É bem Doutor, devagarinho, que me nem... desculpa aí minha Obrigado. ansiedade, é porque a vida é. Assim, como comunicadora, eu tenho que ser bem ágil. Gente, por favor, me perdoa, mas eu agradeço ter participado e ter aprofundado no assunto. Tá Obrigado, ótimo. Pati. Obrigado. Um super abraço Obrigado. para vocês e aí eu Obrigado. estou à disposição, tá bom? Super abraço, fica com Deus. Obrigado. Até mais. Amém, obrigado, Pati. Seu Eduardo, o senhor foi o primeiro a levantar a mão. Pode fazer sua dúvida. Boa noite, Rogério. Boa noite, doutor Fábio. Excelente apresentação aí, obrigado pelas informações, né? Obrigado. Eu já tenho o diagnóstico do mieloma há 3 anos, mais de 3 anos, 4 anos. O meu transplante já está fazendo, eu fiz o transplante em 2019, vai fazer 3 anos, né, que eu fiz o transplante. O meu começo foi muito difícil, eu tive muita dor na coluna, né, na coluna lombar, mas graças a Deus meu transplante foi muito bem, eu reagi muito bem, hoje eu tenho uma vida praticamente normal, eu retomei fortemente as atividade física que eu fazia antes, tá? A única coisa que eu noto, eu fiz 18 aplicações do Zometa, né? O começo foi bastante difícil, com muita dor, né? Mas hoje com essa pandemia aí, atrasou um pouco, antes eu fazia a cada 30 dias ou 40 dias, e eu completei recentemente as 18 aplicações, né? A única coisa que eu noto de diferente hoje você falou do osso externo do peito, né?
a ponta do meu externo, ela ficou muito inchada, parece que tem como se fosse quase uma bola de ping-pong na ponta do externo. Isso tem algo a ver com o mieloma, com todo esse tratamento, ou é uma coisa totalmente diferente? Sr. Eduardo, boa noite, obrigado pela pergunta, né? Como eu expliquei para vocês, o mieloma múltiplo, ele pode acometer qualquer osso nosso, e principalmente os ossos que tem a tal da medula vermelha, que é onde você produz o sangue propriamente dito, né? E muitas vezes o mieloma, naquela região que a gente chama de plasmocitoma, ele vai, as células dos plasmócitos vão se aglomerando e elas vão crescendo, vão formando uma massa. E essa massa pode ir expandindo dentro do osso, ela pode expandir o osso e pode deformar o osso. Assim como ela pode romper o osso e ele quebrar, ela também pode ir insuflando, como se fosse uma bexiga, vai insuflando e ele deforma o osso. Eu não sei exatamente o caso do senhor, mas pode ser que nessa região do externo o senhor tenha tido uma expansão desse osso na época que o senhor estava antes do tratamento, né? Esse osso ficou deformado. A partir do momento que você tratou, que você fez a quimioterapia, fez o transplante, aquelas células morreram, mas a deformidade ela pode ter continuado, tá? Com o passar dos anos, o osso vai remodelando, ele vai se refazendo de novo como ele era antes, mas muitas vezes acaba ficando uma certa diferença do que era, tá? Pode ser isso que aconteceu com o seu externo, tá? Mas, obviamente, a gente conseguiria ver isso mais fácil através de uma radiografia, de uma radiografia simples ou uma tomografia, a gente consegue ver se tem alguma deformidade, né? Tá, entendi. Mas isso é uma suposição, tá? Entendi. Eu nunca tinha imaginado que isso pudesse estar associado ao mieloma, né? Quer dizer, quando você falou do externo aí, eu falei, puxa, será que isso está ligado a isso, né? Mas tudo bem. Obrigado aí pelas observações. Ponha. Obrigado. Doutor Fábio, tem uma pergunta aqui da Sara de Oliveira. Ela está querendo saber qual é a diferença entre lesões e fraturas. Tá, é bastante pertinente a pergunta, né? Então, Sara, todo osso que está acometido, então se tem uma manchinha escura na radiografia do osso, né? Então vamos pensar na radiografia. O osso na radiografia, ele tem que ter aquela textura cinza, cinzentada, né? Se você vê um cinza escuro, quase preto, isso é uma lesão, tá? Então o mieloma pode fazer uma ou múltiplas lesões ósseas, né? Então, toda vez que a gente fala em lesão, a gente fala nesses pontinhos pontinhos do osso, em que temos os plasmócitos neoplásicos, os plasmócitos mutados, os plasmócitos doentes, né? Fratura é quando essas lesões elas enfraquecem o osso a tal ponto em que o osso perde a capacidade de sustentação, ou da pessoa, ou de uma parte do corpo, ou do membro, né? Então você tem a perda da solução de continuidade óssea, do tecido ósseo. Assim como a gente faz um corte na pele e a gente perdeu aquela pele, a gente expôs um tecido mais profundo, quando a gente faz um corte no osso, quando a gente quebra o osso, a gente perdeu a continuidade daquele osso. Então, fratura, por definição, é quando as lesões, aquele osso que tinha lesão, ela perdeu a continuidade e muitas vezes você perde a capacidade de funcionabilidade daquele membro. Então, o braço fica mole, fica sem função, a perna você não consegue controlar mais, a coluna diminui a altura, né? A pessoa fica menor, né? Então, fratura é uma coisa que está associada ao pequeno trauma, né? Ou por algum motivo que teve uma insuficiência tão grande que ele não sustentou mais aquela resistência que ele tinha que ter. E aí ele acaba quebrando. E a lesão é a doença em si, propriamente dita, dentro do osso. Não sei se deu para esclarecer. Obrigado, doutor. Ficou claro, sim. Seu Marcos Lourenço, quer fazer uma pergunta? Olá, boa noite. Muito obrigado aí pelas informações, muita informação bacana.
que já vem casando com aquilo que a gente vive no dia a dia. E eu queria fazer duas perguntas. A primeira, o senhor falou que o alendronato, a linha de alendronato, é uma linha mais antiga de medicação. É isso que eu entendi? E outra coisa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre vertebroplastia ou cifroplastia. Eu só não entendi o nome da senhora. Magda. Magda. Boa noite, dona Magda, esse é o Marcos. Boa noite. Eu explico sim. Bom, primeiro sobre o alendronato, né? Nós estamos falando, existe uma categoria de medicamentos que a gente chama de bifosfonados. Os bifosfonados são medicamentos que ajudam a manter o cálcio no osso. Esses medicamentos, inicialmente, foram muito utilizados, né, para aqueles pacientes que tinham osteoporose, né? Então, era para tratar a osteoporose, que é a perda da densidade óssea com o passar do tempo, principalmente nas mulheres que entram na menopausa. E os primeiros bifosfonados, tem vários nomes, né? E o alendronato é um deles. Alendronato, risendronato. Esses medicamentos são mais voltados para o tratamento da osteopenia e da osteoporose, tá certo? Com o passar do tempo, os médicos e os farmacêuticos foram desenvolvendo medicamentos também bifosfonados, né, que eram mais potentes. Aí veio o palmidronato, que é o Arédia, depois veio o ácido zolendrônico, na versão do Aclasta e do Zometa, né? E por último veio o denosumab, que é uma outra categoria de medicamentos também, né, mas que tem a mesma função de manter o cálcio dentro do osso, o cálcio guardadinho no osso e não sendo jogado fora, excretado pelos rins, né? Então, hoje, e já há muito tempo, né, não é desde hoje, mas há muito tempo, o alendronato ele é usado mais para o tratamento da osteoporose e não do mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é melhor tratado com os bifosfonados de alta performance, como eu falei para vocês, o Zometa e o Aclasta ou o denosumab, tá? E com relação à cifroplastia ou a vertebroplastia, né, ela é bastante utilizada, como eu falei para vocês, o mieloma múltiplo acomete muito as vértebras, e as vértebras vão perdendo altura, vão achatando quando ela é acometida pelo mieloma. O objetivo da cimentoplastia ou da vertebroplastia ou da cifroplastia é, primeiro, impedir que a vértebra achate mais. Então, você entra pelo pedículo da vértebra, através de uma agulha, e você pode colocar um balãozinho dentro desse pedículo que faz como se fosse um macaquinho. Ele vai insuflando e vai ganhando a altura da vértebra de novo, e depois você injeta um polímero plástico, um polímero acrílico, né, que é o metilmetacrilato, que preenche aquilo lá. E se você não tem o balãozinho, você pode simplesmente entrar com a agulha e colocar o cimento lá dentro daquela vértebra. É que muitas vezes, se você não insufla o balãozinho, a vértebra não ganha altura. Mas você preenche ela da mesma forma. E ela para de achatar, e isso também ajuda na melhora da dor. Tá bom? E essas medicações, mesmo fazendo cifoplastia, né, usando bisfosfonatos, né, mais potentes, eles ajudam a manter, se tiver alguma outra vértebra, né, na sequência de achatamento ou não? Eles ajudam a manter, né, mas lembrando que o principal tratamento do mieloma múltiplo não é o bifosfonado. O bifosfonado ele ajuda muito no tratamento, mas o principal tratamento do mieloma múltiplo é a quimioterapia e, em alguns casos, o transplante. Né? Você tem que tratar a doença como um todo. Porque se você não tratar a doença, não adianta só ficar dando bifosfonado também ou fazendo cirurgia. As cirurgias, seja cifoplastia ou qualquer uma daquelas cirurgias que eu falei para vocês, elas resolvem alguns problemas pontuais. Mas o tratamento principal é através da quimioterapia e, em alguns casos, do transplante. E assim, é comum no seu, vamos dizer, no seu histórico profissional, aí o senhor já atendeu algum paciente que aconteceu, vamos supor assim, de cifoplastia, e depois o senhor teve que mexer no osso e o osso fica fraco ou não? Assim,
Conta uma história profissional aí para a gente de algum caso que aconteceu nessa sequência. Normalmente, a cifoplastia, ela serve para quando você tem lesões menores, né? E quando ela é mais localizada. Às vezes, não é possível fazer a cifoplastia, ou você faz a cifoplastia e outras vértebras também estão com problemas. Aí você tem que fazer uma cirurgia aberta, muitas vezes, e pegar esses outros ossos que estão com problemas e estruturar eles através de hastes, de parafusos pediculados, né? Então, isso existe sim. O paciente fez uma cifoplastia e a doença progrediu um pouco mais e a cifoplastia deixou de ser eficaz e você teve que fazer uma artrodese, por exemplo, né, de coluna, uma outra cirurgia para estabilizar aquela coluna. Tá? Isso acontece. E quando se coloca um pino assim, se o osso estiver doente, acontece de achatar ou com a cirurgia isso não é possível? Acontece. A gente sempre tenta colocar qualquer tipo de implante na parte não doente do osso. Né? Então, na vértebra, por exemplo, a gente vai pegar uma vértebra que talvez não tenha doença acima e abaixo para tentar fazer a fixação onde não tem doença. É que às vezes, se você tem uma doença muito avançada, não tem como fazer isso. Né? Todos os ossos estão doentes, todos os ossos das vértebras estão doentes daquele segmento, você não consegue fazer isso. E aí você acaba tendo que passar a fixação naquela vértebra doente. Mas o ideal é você tentar fazer a fixação numa vértebra não doente. Tá? Entendi. Uhum. Muito obrigada, viu? Agora aqui pela sequência tem a Márcia Garcia. Márcia, faz sua pergunta. Estão me ouvindo? Márcia Garcia que vai falar. Olá, boa noite, doutor Fábio. A minha pergunta é a seguinte, eu recebi o diagnóstico de mieloma em 2019, justamente porque eu tinha várias lesões na lombar, né, na bacia, nas vértebras, no externo, e quando eu comecei a fazer o tratamento, eu fiz 24 meses de Zometa, usando esse medicamento Zometa, né? E eu parei agora no mês passado, mês de outubro. Só que eu sinto muita ardência na área aqui da bacia. É normal isso? Doutor, precisa ligar seu microfone. Está me ouvindo, Márcia? Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite, estou ouvindo. Então, Márcia, você é uma pessoa bastante jovem, então você deve ter tido mieloma numa idade bastante precoce, né? 36 anos. E você muito provavelmente fez transplante também, né? Fiz. Eu fiz 10 meses de quimioterapia, né? E depois o transplante em maio de 2020. Exato. Então, vamos lá. Você fez todo um tratamento, você usou o ácido zoledrônico, que é o Zometa. E radioterapia. Fiz radioterapia também. Você fez 10 sessões. Você fez a quimioterapia e você fez o transplante, né? E você usou o ácido zoledrônico por um tempo considerável, foram 24 meses, pelo que você falou, né? Então, teoricamente, se a sua doença está controlada, né, e eu acredito que sim, não há muito motivo para você continuar usando o ácido zoledrônico nesse momento, né? Mas, Márcia, algumas lesões que aconteceram no passado podem continuar dando sintomas depois mais para frente, né? Então, essa ardência é um tipo menor de dor, vamos dizer assim, é uma dor subliminar, que a gente fala, um limiar abaixo do que a dor convencional, entendeu? Mas a ardência, o desconforto, são categorias de dor que a pessoa não consegue expressar assim, olha, eu estou com dor, mas ela sabe que tem alguma coisa que não está muito legal ali naquela região, né? Sim. É um incômodo, né? Então, essa situação é uma situação que talvez precise ser um pouco melhor investigada para saber se tem algo que pode ser feito, né, para melhorar esse seu dia a dia, né, para diminuir esse incômodo. Em alguns casos tem o que fazer, em alguns casos não é possível, porque é alguma sequela que ficou do passado, né? Mas eu acho que vale a pena a investigação. Tá? Sim, quando eu vou dormir, quando eu durmo assim,
de barriga para cima, né? Aí começa, parece assim que esquenta, sabe? Assim, na bacia, parece que esquenta e depois começa a arder. Aí eu tenho que virar de lado para dormir, porque senão eu não consigo. Entendi. Se é uma coisa que está realmente incomodando, eu acho que vale a pena fazer uma investigação novamente, né? Tá bom? Tá bom, então, muito obrigada. Obrigado, doutor Fábio. Agora, na sequência aqui, tem a dona Maria Miralva e depois a Lúcia. Dona Miralva, pode fazer sua pergunta. Liga o microfone, dona Miralva. Tá. Boa noite, doutor. Boa noite, Rogério. Boa noite, todos. Gostei muito da explicação do doutor. Eu descobri que eu estou com mieloma, que eu estava com mieloma no começo de 2019. Mas aí eu já estava com várias fraturas, vários achatamentos, várias lesões, acho que já estava bem avançado o meu caso, não sei, né? Mas fiz um transplante de medula em outubro do ano passado e deu uma melhorada boa, só que eu estou com vários achatamentos, estou com fratura na coluna e na costela. 2 anos vai fazer que eu estou com essa... E não sara, doutor, isso é normal? Eu tomo Zometa mensalmente. Boa noite, dona Miralva. Boa noite. Como eu expliquei para a senhora, eu estava explicando para eles aqui agora, né? Sim. Uma vez que você teve a fratura e você fez o tratamento, esse osso ele deve estar consolidado já. Mas ele consolidou numa posição, ele colou numa posição que não é a melhor posição. Não é como era antes. Então, por exemplo, a senhora pode perceber que provavelmente a sua estatura diminuiu, né? A senhora ficou um pouquinho mais baixa do que era. A coluna ficou mais curvinha assim, né? Então, são deformidades que aconteceram por conta desses achatamentos, né? Sim. E uma vez que isso aconteceu, a gente não tem muita condição de fazer isso voltar, né? Mas a senhora ainda está muito recente, o seu tratamento é muito novo ainda, né? Sim, então, sim. esse osso que quebrou, ele vai remodelar, ele vai ganhar sustentação, ele vai se fortalecendo. Só que isso demora um pouquinho mais do que o tempo que a senhora já passou, do que passou para a senhora, entendeu? Então, um pouquinho de paciência, né? Consultar o seu médico, conversar com ele, se existem alguns medicamentos que ele pode te passar para ajudar a controlar a dor no dia a dia, né? Alguns, dependendo da situação também, alguns exercícios podem ajudar a fortalecer a musculatura que está sobrecarregada, e com isso você consegue melhorar um pouco a sua dor também, né? E aí é no dia a dia mesmo que a senhora tem que ir conversando para poder ajustar essas questões, tá bom? Sim, doutor. Já conversei com a minha hematologista sobre fazer algum exercício sem impacto. Mas ela não recomenda, ela fala que é perigoso fraturar mais. Aí eu não sei se procede. Eu acho que deve proceder, né? Com certeza. Procede sim, né? Mas eu acho que a hora que o tratamento da senhora estabilizar mais, porque eu acredito que a senhora ainda está em vigência de tratamento, né? Pelo que a senhora contou. Sim. Aí eu acho que de repente vale a pena consultar um ortopedista oncológico para poder ver se tem alguma orientação diferente. Tá bem? Tudo bem, doutor. Tá. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, Miralva. Ana Lúcia, seu questionamento. Boa noite. Aqui é o marido da Lúcia, eu que tenho portador do mieloma múltiplo. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor. Em 2018, eu tive o tumor na coluna cervical, né? Foi feita a cirurgia, né? Na C7, C6, e foi colocado um parafuso na dorsal, na D1, C7, C6. Foi colocada aquela haste, aquela coisa toda, né? Eu sinto um desconforto muito grande, porque justamente é no pescoço aqui, né? É um desconforto muito grande. Eu gostaria de saber o seguinte: seria
é aconselhável procurar um ortopedista para ver, colocar um colar cervical, para ver se melhora esse meu desconforto? Eu não sinto dor, eu sinto um desconforto, porque é justamente na junção da cabeça, logicamente, eu acho que é até normal sentir isso, mas eu, como faço pouco exercício, eu fazia fisioterapia, com essa pandemia eu saí de tudo. Eu fiz transplante, você entendeu? Então, as minhas lesões, depois que eu fiz o PET, eu tinha lesão na coluna cervical, no externo e na costela. Elas desapareceram todas, depois que eu fiz o PET scan, entendeu? Eu fiz o transplante em 2019, em agosto de 2019, vai para 3, foi esse tempo todo. Então, eu gostaria de saber isso. Seria recomendável procurar um ortopedista para ver se colocasse um colar cervical, qualquer coisa assim parecida, para melhorar esse desconforto? Obrigado. Bom, vamos lá. Boa noite. Como eu expliquei para vocês, esse desconforto, né, essa hipersensibilidade, são várias palavras, tem vários sinônimos para isso daí, né? São sensações abaixo do limiar de dor que a gente considera dor. Então, toda vez que o senhor fala que está tendo um desconforto, o senhor está tendo alguma coisa que está te incomodando, não chega a ser a dor, mas está um pouquinho abaixo da dor, tá? Nesses casos, a gente tem que entender um pouco melhor por que é essa dor do senhor. Então, será que essa dor é funcional? É porque fez a artrodese, a fixação da coluna, e o senhor está usando uma musculatura de forma equivocada, né? Será que tem alguma coisa que está acontecendo de errado com essa artrodese que o senhor fez? Será que a gente tem que pensar os motivos da dor, ou o motivo desse incômodo do senhor? Investigou, viu que não tem nada demais, assim, que não tem nada para justificar essa dor do ponto de vista orgânico, do ponto de vista macroscópico, né? Pode ser uma dor funcional. Aí a gente vai tratar a dor funcional. O uso de colete cervical, ele é esporádico, ele tem uma função específica. A gente não pede para o paciente usar colar cervical de rotina, assim, para tratar um desconforto, entendeu? Até porque quando você põe o colar, a musculatura do pescoço, que tem a sua força, que tem o seu tônus, ele altera, né? Porque você deixa de usar a musculatura para o colar ficar apoiando, né? Então, você acaba depois ficando dependente do colar, muitas vezes, do qual você não precisaria, né? Então, a primeira coisa tem a dor ou incômodo, é melhor investigar, e depois de investigado, aí você vai tomar uma conduta de tratamento, né? Agora, colocar um colar pura e simplesmente por causa de um desconforto, eu não vejo muito sentido, não. Tá bom. Só acrescentando um pouco mais aí, eu trabalhava, né? Eu trabalhava e quando eu trabalhava, eu sentia bem menos do que eu sinto agora, que eu estou em casa há mais de 2 anos e meio, entendeu? Então, eu tenho 67 anos, né? Quando eu trabalhava, eu tinha muito menos esse desconforto do que eu tenho agora, porque eu estava sempre em movimentação, olhava para um lado, olhava para o outro, entendeu? Então eu tinha muito menos isso do que eu tenho agora, entendeu? Então o senhor acha que eu devo procurar um ortopedista, então? Isso, ou um ortopedista ou um neurocirurgião especializado na parte de coluna, né? Tá bom, então. Tá Tá, bom? obrigado, tá? Boa noite para Boa vocês, noite. para todos. Tchau. Boa noite. Doutor Fábio, você vê que a gente sempre converge aqui, sempre para basicamente as mesmas dúvidas. O que a gente ouve muito nesse dia a dia nosso, conversando com os pacientes, é essa questão da necessidade justamente da equipe multiprofissional. Porque muitas vezes, o senhor citou aqui vários exemplos de situações que fogem do controle do ortopedista, né? Diz que é normal. Sim, tem que procurar. Rogério, tá ruim. Oi? Rogério, tá ruim. O som tá Tá ruim. mastigando. Tá, acho que a minha conexão aqui ficou baixa. Melhorou?
Parece que sim. Vamos ver. Eu estava comentando a respeito da importância do acompanhamento com uma equipe multiprofissional, que o senhor citou aí alguns exemplos de situações que fogem do controle do ortopedista, né? Muitas vezes, são riscos que o paciente tem, que teria que ser tratado, às vezes, com o hematologista dele, com o hemato que está cuidando, né? Então, eu sempre costumo dizer para eles que é importante essa conversa com esses profissionais dessa equipe, justamente para se complementarem. Porque, às vezes, o senhor falou a questão das dores e das lesões. Muitas vezes elas vão se suavizando com o passar do tratamento, correto? Mas pode acontecer desse paciente não ter o alívio dessas dores. Aí, no caso, então, às vezes não é o problema do procedimento ou a necessidade de alguma intervenção, mas sim de tratar essa dor de forma específica. Hoje a gente fala muito dessa questão do tratamento da dor, a dor oncológica, né, que a gente ouve dizer muito, a questão da dor oncológica, que muitas vezes foge realmente do controle. Agora eu digo assim, doutor, essas dores oncológicas, normalmente provenientes de uma lesão, ou mesmo, até mesmo de uma fratura, ela não é possível também ser tratada única e exclusivamente com medicamentos. Tá, vamos lá. É importante a sua pergunta, né, Rogério? Então, assim, eu não vejo hoje o tratamento do mieloma múltiplo por uma única pessoa, tá? Eu acho que, assim, passou-se do tempo de que o oncologista clínico que tratava, o hematologista, o onquemato, tratava o mieloma múltiplo de A a Z. Não, isso não existe mais, né? Então, tudo que a gente faz hoje na oncologia e dentro do mieloma múltiplo também, né, é dividir o tratamento em equipes, né, que somam, né? A gente divide as equipes para somar. Lembrar que divisão é o inverso da multiplicação, mas elas são a raiz de uma mesma estrutura matemática, né? Então, a gente faz essas divisões de equipes, mas a gente junta essas equipes tratando junto para melhorar o tratamento dos pacientes que têm mieloma ou que têm câncer, né? Então, o oncohematologista, muitas vezes, ele está tratando o doente do ponto de vista de cura, do ponto de vista de pensamento da doença como um todo, né? O ortopedista, ele está mais focado naquela lesão, ou naquela fratura, naquela lesão mais problemática, ou na fratura, mas ele está junto com o hematologista. O fisioterapeuta está reabilitando aquele paciente que, por algum motivo, ficou paraplégico, né? O psicólogo está tratando da cabeça da pessoa que tinha uma vida, que estava trabalhando, como foi dito agora mesmo, e de repente ele se viu parado numa cama, né? Então, assim, esse tratamento tem que ser em grupo. Isso é melhor para vocês, é melhor para todos nós, né? E do ponto de vista de dor, assim, hoje, o que tem de mais, o que se discute na medicina hoje, todo dia, toda hora, é tratamento da dor, né? Porque ninguém merece ficar com dor. Eu converso com meus pacientes, né? E a gente, na descontração, eu falo, olha, passar sede, passar fome, passar dor, ninguém merece, entendeu? Então a gente tem que tratar a dor. Sede e fome a gente vai dar comida e cada um resolve isso na sua casa. Mas a dor a gente tem que tentar tratar, né? Existem dores que são tratáveis através de métodos cirúrgicos, como eu mostrei para vocês na aula, né? Então, por exemplo, uma fratura, poxa, quebrou um fêmur, não adianta ficar dando remédio. Não vai melhorar a dor enquanto não resolver a fratura do fêmur, né? Porém, quebrou uma costela, a costela não tem como imobilizar, não tem como operar muitas vezes. Aí você vai ter que controlar a dor com remédio, né? Então, o mesmo tipo de problema, nós estamos falando de fratura. A fratura de um fêmur você trata de um jeito, a fratura de uma costela você trata de outro, né? E às vezes, quando você não tem como tratar cirurgicamente para resolver uma dor, aí você tem que lançar mão de outros artifícios, né? Artifícios terapêuticos que a gente chama. Então, tem situações em que você faz um diagnóstico, esse diagnóstico de dor, você tem uma dor, você descobre o porquê daquela dor, e aí você não tem como tratar aquela dor com uma cirurgia ou com alguma coisa específica, né?
Aí você vai tratar essa dor com medicação, né? Existe uma situação em que você não sabe por que está doendo, tá? Você investiga, você faz todo um estudo e você não sabe por que está doendo. E aí, nesse caso, só resta fazer uma coisa: tratar a dor do paciente, independente do conhecimento do porquê ou da causa daquela dor. E isso também você tem equipes, então você tem grupos que trabalham com cuidados paliativos, que são aquelas pessoas que tratam a dor independente do motivo da dor, né? Você tem pessoas que são neurocirurgiões, por exemplo, que são intervencionistas da dor. Então, eles vão lá e fazem uma cauterização de um nervo que está com problema, cortam um pedacinho de uma raiz que está, a raiz nervosa que está dando aquela sensação de dor. Isso a gente chama de cordotomia, de neurotomia. Então, tem vários tipos de tratamentos da dor que não em si vão resolver o problema, mas vai resolver aquela via que está causando dor. Entendeu? Não sei se era isso que você estava em mente da resposta. Não sei se era isso que você perguntou. Não, é isso mesmo. E mais um detalhe, doutor, a gente conversa muito, né? Eu falo que eu, desde o início do tratamento, eu sempre fui acompanhado pelo médico ortopedista. Isso porque eu tive aquela lesão no acetábulo. Rogério, desculpe, tá cortando de novo. Voltou? Voltou Pa- melhor? Parece que sim. Vamos ver. Eu digo assim, que a gente conversa muito com os pacientes e a gente vê muitos pacientes com mieloma múltiplo que nunca passaram por um ortopedista, né? Eu digo, desde o início do meu tratamento, eu sempre fui acompanhado, né, pelo ortopedista, até mesmo por conta da lesão no acetábulo. Agora, a minha pergunta é, mesmo que o paciente não tenha nenhuma questão de lesão, que é muito difícil, né? A maioria tem lesão, o acompanhamento com o ortopedista, doutor Fábio, é necessário no tratamento do paciente com mieloma múltiplo? Como eu falei para vocês, né, na aula, Rogério, muitos pacientes, a maioria dos pacientes, cerca de 90% dos pacientes que têm mieloma múltiplo têm lesões ósseas, tá? Então, assim, eu acho, obviamente eu sou ortopedista, então isso tem um conflito de interesse, né? Mas mesmo que não fosse ortopedista, sabendo que tem uma doença que 90% dos casos pode ter lesões ósseas, eu acho que nada mais certo do que procurar a pessoa que trata dessas lesões ósseas, né? Caso venha a ter algum problema. Felizmente, desses 90% que podem ter lesões ósseas, nem todos vão precisar de um tratamento específico ortopédico, né? Mas diante desse tratamento integrado, multidisciplinar, que eu comentei agora há pouco com vocês, eu acho fundamental a pessoa, pelo menos, passar no ortopedista uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano, principalmente no começo do tratamento, né? Em que você não sabe ainda para onde vai a sua doença, se você vai conseguir controlar a doença, vai ter um bom resultado, ou se não, a sua doença vai progredir, você vai, por algum motivo, avançar e você pode ter uma fratura ou uma outra questão nesse sentido, né? Então, sim, eu acho que talvez o mieloma múltiplo, ele é uma doença traiçoeira, vamos dizer assim, né? O principal sintoma do mieloma múltiplo, como eu falei para vocês, é dor, muitas vezes, né? E essa dor, muitas vezes, é passada, ela é difícil de diagnosticar, a pessoa faz muitos exames, passa de médico em médico, pronto-socorro, muitas vezes pronto-socorro, em que você tem uma consulta mais rápida, não se, é mais objetivo no sentido de ter uma queixa, trata aquela queixa, né? Não se investiga muita coisa. Então, a pessoa deixa de ter um diagnóstico, acaba tratando de coisas que muitas vezes não são diagnóstico, não é o diagnóstico definitivo, né? E ele vai descobrir depois de meses ou até ano que teve uma doença mais grave, quando já teve uma fratura patológica ou quando tem uma insuficiência renal ou qualquer outra, uma hipercalcemia, né? A pessoa pode ter um desmaio, uma convulsão, uma coisa nesse sentido, fica fora, perde os seus sentidos, né? E aí já é uma situação muito mais grave, né? Então, sim, eu acho que se a pessoa tem uma dor, como eu falei para vocês no começo da reunião, essa dor tem que ser investigada, né?
como eu falei, dor nas costas, eu tenho, vocês todos já tiveram, e se perguntar para cada 100 pessoas, cerca de 80 a 90% vão queixar de dor nas costas, né? Mas uma dor nas costas que persiste, que é localizada, essa dor tem que ser investigada. E aí, o ortopedista ou o neurocirurgião, né? Uma dor no fêmur, poxa, por que meu fêmur está doendo, o meio da minha coxa está doendo? Pode ser artrose, mas então faça o diagnóstico de artrose, né? Desgaste, né? Aí você faz um raio-x, aparece uma lesão lítica, então não era artrose, era outra coisa, né? Então você consegue fazer o diagnóstico. Então, sim, o ortopedista precisa ser consultado, né? E lembrar que ele é um ator importante não só no tratamento do mieloma, mas também no diagnóstico, tá? Obrigado. Só um minutinho. Márcia Garcia, você está com a mãozinha levantada, você ainda tem alguma pergunta para fazer? Oi, Márcia, está me ouvindo? Oi, eu acho que eu toquei sem querer, Rosane. Então tá bom. Tô atenta aqui na explanação. Obrigado. Ô, Magda? Rogério, Aham. Pode falar. Oi, quem me chamou? não, oi, sou eu, Rogério. É Oi, que não está dona dando Lourdes. para entender o que você está falando. Eu queria fazer uma pergunta também. Pois não. Não sei se tem alguém aí na fila. Pode fazer, dona Dolores. Ah, tá. Ai, boa noite. Eu fui diagnosticada com mieloma em 2012, em outubro de 2012, justamente foi descoberto, mas demorou um pouco, né? Por causa das fortes dores na coluna, na lombar. E comecei a quimioterapia em novembro de 2012, fui até fevereiro de 2014 e tomando Zometa uma vez por mês. Depois do transplante, que foi em maio de 2014, eu não tomei mais Zometa. Isso já faz. Quantos anos faz, meu Deus? 7 anos, né? 7 anos, né? Dor, eu sinto, mas eu convivo com ela. Eu tenho lesão na lombar e na torácica. Na torácica não me incomoda, mas a da lombar não posso ficar muito tempo em pé. Passou de uns 5, 10 minutos, eu já começo a ter dor. Então, assim, eu gostaria assim, de perguntar se depois do transplante eu nunca mais tomei Zometa. Seria eficiente, assim, iria me ajudar se eu voltasse a tomar Zometa? E também outra pergunta, que em agosto desse ano, especificamente dia 18 de agosto, eu sofri uma queda, caí de um degrau aqui da minha casa. Então, eu tive fratura no quinto metatarso do pé direito e no tornozelo do pé direito. A princípio, é assim, é uma fratura de estresse, eu acho que esse é o nome, né? E é só tratamento conservador, né? Primeiro foi imobilizado, aí já tem uns 2 meses que eu estou com a bota ortopédica. E a minha pergunta seria, como já faz mais de 3 meses, eu estou assim um pouco preocupada, né? Porque eu ainda não me recuperei totalmente, né? Será que isso teria alguma coisa a ver com o mieloma, de estar demorando essa recuperação? E eu estou tomando uma vitamina chamada CalD-MDK. Será que isso vai me ajudar? Obrigada. Bom, vamos lá, dona Dolores. O, o, o ácido zolendrônico, o Zometa, Clasta, denosumab, os bifosfonados em geral, eles não devem ser tomados para sempre, tá? Então, uma hora o seu médico ele tem que suspender realmente o uso desse medicamento, porque esse medicamento provoca também um outro tipo de alteração óssea, né? E ele tem alguns efeitos colaterais, né? Então, a senhora usou no período que precisava, provavelmente se a senhora está sem nesse momento, é porque o seu médico entende que a senhora não precisa mais daquele medicamento. E ele está repondo o cálcio da senhora, está repondo outras coisas para tratar, talvez, uma osteopenia, uma osteoporose, ou para prevenção mesmo, para a senhora não ter isso daí,
né? Agora, lembrando que as fraturas por estresse podem estar associadas, sim, às perdas de densidade óssea, né? Como osteopenia e tudo mais. Então, talvez valesse a pena fazer uma densitometria óssea, estou falando densitometria óssea, e não cintilografia óssea, né? Para poder investigar se a senhora está com algum quadro de osteopenia ou até mesmo de osteoporose. Agora, o tempo de consolidação da fratura é variável, né? Tem pessoas que consolidam em 2, 3 meses, tem pessoas que chegam até 6 meses, né? Então, isso é um pouco variável. Aí precisa realmente fazer a avaliação específica desse problema que a senhora está me relatando. Tá bom? Tá, tudo bem, tá? Obrigada, hein? Obrigado. Gente, nós estamos aqui nos aproximando, faltam 3 minutinhos para a gente encerrar. Dona Mari, você queria fazer mais alguma pergunta? Eu só queria perguntar o seguinte: o senhor tem algum paciente, alguma coisa que na recidiva veio alguma fratura diferenciada, né, do fator principal do mieloma? Desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. Porque Eu ouvi o que a senhora disse, mas eu não consegui entender a sua pergunta. Assim, a recidiva. Tem pacientes que acometem novamente uma recidiva. Nos pacientes que o senhor atende, algum paciente teve, vamos dizer assim, uma recidiva, vamos dizer, uma recaída, o mieloma voltou, e aí ele teve uma fratura diferenciada daquela, ou é aquela mesma que ele já tinha e ela voltou, ela não foi tratada? Como que acontece isso? É uma curiosidade. Tá. A recidiva da doença, ela é uma nova atividade das células tumorais, das células dos plasmócitos tumorais, né? Do plasmócito neoplasma. Então, se a doença ativa novamente, ela pode ativar naquela região que já existia, né? Tinha uma lesão anteriormente, mas ela pode fazer outras lesões. Entendi. Isso a gente já teve paciente que tinha a doença localizada no lugar, né? E ela evoluiu com uma recidiva e desenvolveu outros lugares, a doença em outros lugares. E teve fratura num lugar que ela não tinha doença antes, né? Então isso existe sim. Tá? É uma curiosidade de leigo, porque você não escuta aqui no grupo o pessoal às vezes perguntar, mas eu vejo muitas pessoas comentando, teve uma recidiva, o que é isso? E de repente a pessoa fala, sei lá, quebrei a L5, né? E agora eu estou na L1. Aí você fala, nossa, será que isso pode acontecer? Então é mais a nível de curiosidade mesmo. Mas pode acontecer sim. Tá bom? Tá, muito obrigada. Nada. Obrigado. Doutor Fábio, eu agradeço essa sua participação, esse seu momento aí para nos trazer tantas informações importantes e esclarecer tantas dúvidas. Só para a gente finalizar, fazer um aviso bem rápido aqui, vocês ouviram lá a Paty Fidelis, até pediu desculpas, gente, de novo ela saiu, e me mandou uma mensagem que pediu desculpa, mas é que nós participamos de um programa na TV de Jundiaí, e ela ficou assim bastante impactada com o assunto, ela não conhecia do mieloma múltiplo. E na nossa explanação, falando desse problema e do desconhecimento da doença, por conta de falso diagnóstico, por conta do diagnóstico tardio, ela ficou assim bastante impactada. E quando ela falou do Márcio Borgonha, só para a gente, quem não está familiarizado com o tema ainda, o Márcio Borgonha foi uma iniciativa da Abram, nós iniciamos isso em 2018. Como forma de justamente dar visibilidade à doença, como acontece com o Outubro Rosa, como acontece com o Novembro Azul. E nós estamos preparando várias ações agora para para março do ano que vem, né, justamente tentar mobilizar as grandes mídias para a gente levar esse assunto mais adiante e a gente poder falar mais de mieloma múltiplo, para a gente tentar mudar um pouco o cenário da doença no país. Então, só para vocês se conseguirem captar aí qual era a intenção da Paty Fidelis, né, ela comunicadora, ela precisa dessa informação de uma forma mais simples para ela poder passar para o telespectador. Mas é isso aí, uma coisa que nós vamos conversar depois. Então, só para vocês estarem aí acompanhando nossas redes sociais, vocês vão tomar conhecimento do nosso trabalho daqui para nós. Já estamos trabalhando no Março por 8 de 2022. Né? Hoje a gente encerra as palestras do Café e Acolhimento e agora voltando aí nossos esforços para março de 2022. Então, eu só tenho a agradecer, doutor Fábio, mais uma vez,
essa sua atenção, essa sua disponibilidade. Foi maravilhosamente boa essa sua explicação, nos ajudou bastante. A cada um de vocês que esteve conosco até agora, eu agradeço. Peço que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, compartilhando as nossas postagens, porque é através desse trabalho de formiguinha, é através dessa multiplicação que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor e ajudar mais e mais pacientes que venham a ser diagnosticados com a doença. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Olha que doutor Fábio, já estão pedindo bis, viu? Marcos, vamos ser, por ano que vem a gente encaixa o doutor Fábio na agenda de novo. A gente está sempre repetindo os temas, que são sempre temas importantes, e as dúvidas vão aparecendo, vão surgindo gente nova também no grupo, e a gente precisa esclarecer. Gente, tenham todos aí um final de noite maravilhoso, um bom descanso a todos. Ô, Rogério. Último Abraão, pois não? Eu só queria fazer uma pergunta. Se ano que vem vai continuar as lives? Continua, aqui. Sim. Continua. Ai, que bom. Continua, que sim. bom, porque daí a gente se encontra, então, ano que vem, né? Tudo de bom aí para todos. Obrigado, Marcelo. Mas a gente vai se falando ainda antes disso, tá bom? Tá bom, então. Muitíssimo obrigado, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Doutor Fábio, grande abraço. Obrigado. Rogério, muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo se vocês precisarem, junto da parte Fidelis, aí, alguma informação. Você me escreve, a gente vai conversando, tá bom? Eu agradeço o convite, agradeço a atenção de todos. Uma boa noite, um bom final de ano a todos. E até o ano que vem, se Deus quiser, então. Obrigada. Boa noite. Volta! Volta.